meninas, boa tarde. Aqui estou eu de novo, né? Só eu que estou fazendo o vídeo para vocês. Mas hoje vou falar para vocês o meu testemunho. O meu testemunho, o meu relato de vida. A minha experiência que eu tive com Deus. Hoje vou falar sobre quando eu era do mundo, digamos assim. Porque eu mesmo filha de obreiro, eu era do mundo. Não do mundo falar assim, ela saía, ela bebia, ela fumava. Cheguei a experimentar, sim, bebida, cigarro. Mas eu, assim, não era de sair. E o pouco que eu saía, eu aprontava. Minha mãe sofreu muito comigo. Porque aos meus 12 anos, na fase da aborrecência, eu dei muito trabalho. Eu cheguei a matar a aula. Eu cheguei a roubar da minha mãe. Eu cheguei a mentir. E toda vez que eu mentia direito. Quando eu falo eu mentia direito, significa que eu sempre, assim, digamos, eu sempre, antes, a velha criatura, era dissimulada. Eu sabia fazer um papel direito. A Rayane matou a aula hoje, mas a minha mãe, ela não poderia saber que a Rayane matou a aula hoje. E eu fazia tudo, o possível e o impossível para minha mãe não saber. Como? Mentindo. Então, eu mentia assim, eu falava que eu sabia mentir. Porque eu chorava, eu esperneava, eu desmaiava se preciso. Mas eu mentia direito. E assim, tudo começou através de quando eu era criança. Na minha família, por parte de pai, tem uma maldição que tá andando de geração em geração. E assim, eu comecei a ver vultos. Comecei a ouvir vozes, não, mas ver vultos. Quando eu ia dormir, eu tinha que dormir com a luz acesa. Porque eu via no meu quarto uma pessoa. Então, no escuro. Então, eu comecei a dormir com a luz acesa por causa disso. Porque eu tinha medo. Até que um dia na EBI eu manifestei. Eu passei mal com o encosto. E depois disso, tudo que eu sentia, aquele peso, aquele mal assim, me saiu. Mas eu na igreja, tipo, tendo um rótulo de evangélica, mas não sendo. Porque na igreja era uma coisa e no mundo era outra. Ou seja, na igreja eu era santinha e no mundo eu era o capetinha. Porque na escola até rótulo de galinha eu tinha. Porque mentiras eu contava e por mentiras eu conquistei muitos amigos. Conquistei muitas amizades que em vez de me levar até Deus, me afastava de Deus. Até que um dia eu, de tanto culpar Deus, de tanto assim falar que Deus era o culpado da minha vida estar desse jeito, Deus sofrer assim, esse namorado meu, eu tinha um namorado e ele falava sempre de Deus pra mim. E esse namorado meu falando de Deus, não, você tem que converter, entregar sua vida pra Jesus, você tem que converter, entregar sua vida pra Jesus. E entrava pelo ouvido e saía pelo outro. Mas ficava um pouquinho ficava. Não vou mentir pra vocês. E falando assim, Deus foi assim fundamental na minha conversão. Digamos, foi 90% Deus, 10%, 5% eu e 5% esse namorado meu. Porque ele também teve parte, entendeu? Porque se eu não quisesse, eu não ia mudar. A decisão partiu de mim. Então, foi quando eu tomei a decisão, quando a decisão partiu de mim, eu mudei. Porque antes eu tinha tomado a decisão, não, eu vou mudar, vou entregar minha vida para Jesus, mas era assim, ia na reunião de busca, eu, meu Deus, me perdoa, me perdoa. Mas era um remorso, não era aquele perdão sincero. Até quando eu tomei a decisão de batizar, foi meu segundo batismo que valeu a pena, porque meu primeiro foi em um banho. E meu segundo batismo, eu tomei a decisão de mudar. Não, agora é a nova Rayane que está nascendo de novo. Depois de 3 meses de batismo, fui batizado com o Espírito Santo. Depois de 2 meses, fui levantada à obreira. E aqui estou eu. O meu testemunho,
ajuda muitas pessoas, porque eu posso orientar uma pessoa que tem depressão, que sente um vazio, porque o vazio que eu sentia, muitas pessoas sentem. Talvez o vazio que eu sentia, você sente. E esse vazio, eu vou falar para você, só pode ser preenchido por Deus. Tem um lugar no nosso coração que é preenchido por Deus. Não adianta namorado, não adianta dinheiro, não adianta beleza, não adianta nada se não for Deus para preencher esse vazio. Por isso que você vê muitas pessoas ricas, mas tentando suicídio, mexendo com droga. Porque vai buscar na droga o preenchimento do vazio que há dentro de si, mas sem saber que somente Deus pode preencher. E foi assim que eu entreguei minha vida para Jesus, porque eu tentei achar na mentira, eu tentei achar roubando, eu tentei achar mentindo com amigos, tentei achar com amizades algo que pudesse me encher o vazio que estava dentro de mim, mas eu não achei. E é isso, gente. O meu testemunho é esse. Hoje eu posso chegar perto de uma pessoa e orientar. Falar assim, eu sei o que você está sentindo. Mas o que você sentia, o que você está sentindo, eu sentia. E a única pessoa que tirou de mim e encheu, foi Deus. Assim é com vocês, gente. Se vocês têm esse vazio, tá passando por esse vazio, tá pensando em morrer, tá tendo raiva, tá tendo ódio, se você tem depressão, a única pessoa que pode tirar, que pode fazer você renascer, que pode preencher esse vazio é Deus. Somente Deus pode te mudar, porque Deus me mudou. Então, se Ele me mudou, Ele muda você também. Porque quem via a Rayane de antigamente falava assim, você é um caso perdido. Você é um caso perdido. E assim, graças a Deus, a minha mãe não desistiu de mim. Porque foi através de orações da minha mãe que eu mantive viva. Porque o que eu falava de Deus, gente, vocês não têm noção. Eu blasfemava assim todas as horas com Deus, contra Deus. E assim, se não fossem as orações de minha mãe, eu não estaria viva. Porque eram coisas que eu falava que eram fúteis, inúteis para Deus. Mas eu reconheci, eu me humilhei, foi preciso eu chegar no meu fundo do poço para me reconhecer. E é assim que muitas pessoas chegam na igreja. Se não vai pelo amor, vai pela dor. E infelizmente muitas pessoas têm ido pela dor. Se você está na igreja, se você vai na igreja, mas está na igreja para buscar pelo menos uma bênção, não vai na igreja não. Bênção o Senhor Jesus vai te dar. Mas Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo quer te dar mais, muito mais. Então fique na fé, pegue firme com Deus. Procure buscar o seu maior alvo, que é a salvação para todos nós. É o que eu tenho a falar hoje. É isso, gente. O meu testemunho é esse. Espero que ajude vocês, como tem ajudado muitas pessoas que eu tenho discipulado. É isso. Tchau, tchau. Beijo.